Eu vou pedir aí agora o auxílio de Dalila. Vou pedir agora o auxílio da Lia, de Maiara, para estarem olhando o chat, porque eu tô aqui pelo celular, tá bom? Mais. Eventualmente vocês podem tá interrompendo, tá bom? Então, bora lá, galera. Liberalismo jurídico, né? Antes que a gente possa entrar em qualquer debate referente ao liberalismo jurídico, a gente tem que primeiro entender o que é o liberalismo em si, né? Onde surge a ideia do liberalismo, o que é isso? E aí, o primeiro ponto que eu ressalto, e que ele é assim, de grande valor para a gente, é entender que a raiz do liberalismo, o movimento liberal, não é esse que a gente vê hoje em dia usado na política brasileira. Né? Não é esse que está sendo disseminado de forma tão banalizada. Tá bom? E além disso, a origem liberal não está apenas vinculada a uma perspectiva econômica. O liberalismo ele tem um cunho social, ele tem um cunho legal e, por sua vez, tem um cunho jurídico. Beleza? O liberalismo ele surge na Inglaterra, na França, na verdade, desculpa, na França, na Revolução Francesa, tá? Com a base do Estado Democrático de Direito. O que é isso, Matheus? Para ser mais específico, do Estado de Direito, que é o modelo de Estado em que os governantes estão subordinados à lei, e aí a ideia liberal entra no fato de que essa lei, essa legislação que subordina o governante, valoriza o indivíduo, e aí a gente já entra no primeiro ponto do liberalismo, que é a valorização do indivíduo. O liberalismo não enxerga apenas o meio social como um corpo unitário, mas ele também enxerga a participação do indivíduo e valora essa participação. Tá? Então, na França, Revolução Francesa, Estado de Direito, surge a ideia de um governante abaixo da lei, tá? E que subordina o governante e valoriza as características, os direitos e os deveres do indivíduo. Matheus, beleza. Massa, você já deu uma entrada aí na parte jurídica do liberalismo. Mas qual a relevância desse acontecimento que aconteceu, né? Na Revolução Francesa, para o direito brasileiro. Qual é a relação que isso vai ter com o que a gente está estudando e como que Francilda vai usar isso na prova? Beleza, a primeira coisa que a gente tem que entender para que a gente possa responder esses questionamentos que eu fiz agora é que a Europa, hoje e naquela época, tinha um cunho de grupo geográfico unitário. Os países europeus, eles eram economicamente, socialmente e culturalmente muito ligados. Então, o que aconteceu na França teve vários reflexos em Portugal, na Inglaterra, na Itália, né? E como o ordenamento jurídico brasileiro, desde o Brasil colônia, é fruto de ideologias portuguesas, a influência do liberalismo que ocorreu na França recai diretamente sobre Portugal. Beleza. Então, a ideia do Estado de Direito, né, que surge na Revolução Francesa, recai em Portugal e respinga no direito brasileiro, porque o direito brasileiro é fruto de Portugal. Massa, até aí tá tranquilo. Matheus, então quer dizer que o liberalismo que aconteceu na França é o mesmo que aconteceu em Portugal e é o mesmo que aconteceu no Brasil? Não. E é nessa negação que mora a chave das questões da prova de Francilda e das implicações referentes ao direito brasileiro. Por quê, Matheus? O liberalismo na França, ele teve uma característica revolucionária. Ele quebrou as estruturas do Estado. Ele quebrou a ideia totalitária de um governante, de um rei, que prioriza seus interesses e secundariza os interesses individuais da população. Esse foi o liberalismo revolucionário que aconteceu na França. Já em Portugal, o liberalismo não foi revolucionário. Ele foi apenas reformador. Como assim, Matheus? Reformador. Como eu expliquei para vocês anteriormente, Portugal está ligado aos demais países da Europa. E como esses outros países europeus aderiram ao modelo liberal, Portugal se viu obrigado a aderir também a esse modelo para poder ficar alinhado a eles politicamente. Só que
Ao passo em que Portugal se viu nessa obrigação de se alinhar aos outros países europeus, ele não quis abrir mão de suas características totalitárias. Então, eu quero aderir ao movimento liberal, mas eu não quero deixar o meu totalitarismo de lado. O que é que eu vou fazer? Melhor, o que é que eu não vou fazer? Eu não vou fazer uma revolução. Eu não vou fazer como a França, que destruiu e reconstruiu todas as suas estruturas estatais. Ao invés disso, eu vou simplesmente manter as minhas estruturas e mudar a nomenclatura. Agora a gente é liberal, né? Só que o interesse individual não vai ser superior ao interesse do rei. E a lei não vai subordinar esse próprio rei. Massa, isso aqui já mata muita questão, não apenas de Francilda, tá? Mas de concurso, até da matéria de história em si. A distinção entre a característica revolucionária e reformadora do liberalismo. Beleza, transcorrido isso, surge a questão agora. O que o Brasil tem a ver com isso, Matheus? Beleza, o que o Brasil tem a ver com isso? E a resposta a essa pergunta é, como eu já falei para vocês, o Brasil, ele foi colonizado por Portugal e o direito brasileiro, ele sofreu influência tremenda e majoritária do direito português. O nosso ordenamento jurídico, a nossa organização jurisdicional, jurisprudencial, era cópia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V da portuguesa. E essa querela, essa mazela, né, do conservadorismo português em relação ao liberalismo, foi copiada pelo Brasil. Totalmente copiada. O direito brasileiro, nos primórdios, não adotou essa característica que prioriza o indivíduo em detrimento do governante, né? Não adotou essa ideia de Estado democrático de direito. Matheus deu um exemplo disso? Dou sim. Na Revolução Francesa, um cara chamado Montesquieu criou a ideia de tripartição de poder: executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, essa ideia liberal de Montesquieu foi adotada. Só que o Brasil criou um quarto poder, o poder moderador. E quem era o poder moderador? O rei. E o que é que esse poder moderador poderia fazer? Esse poder moderador poderia influenciar diretamente na decisão dos outros três poderes. Deu para entender como é uma coisa assim totalmente irrisória? Como é uma coisa totalmente totalitária que só adota o modelo para fins de status e não para fim de uma mudança realmente prática, né? E aí, pronto, massa, tranquilo. Essa questão foi superada de como o Brasil sofre as influências do conservadorismo português. Mas aí surge a outra questão: qual a relevância de se entender isso? E eu estou abordando esse tema específico, esses dois temas, na verdade, né? Esse e o que eu falei anteriormente, na verdade, justamente pelo fato de que esse encontro aqui tem um objetivo específico de preparar vocês para uma prova específica, né? Então, esses são os pontos que Francilda mais aborda, né? E aí vamos finalizar com este último ponto. Qual a relevância de se entender isso? Qual a relevância de entender que o conservadorismo legal, o conservadorismo jurisdicional, o conservadorismo jurisprudencial agrega para um operador de direito, né, no tempo atual? Galera, se vocês começarem a observar, eu acho que vocês ainda não viram isso. Acho não, tenho certeza, vocês ainda não viram a ideia de jurisprudência, né, como que funciona. Mas quando vocês começarem a ver isso, jurisprudência é o posicionamento de determinados tribunais. Quando vocês começarem a observar como que os tribunais se posicionam e como que as partes, os advogados conseguem influir no posicionamento desses tribunais, vocês vão entender o valor disso. O operador de direito, ele tem a obrigação de, acima do seu interesse próprio, valorizar a ideia do Estado legal, porque a lei é seu instrumento, tá? Então, uma resposta bem simples, bem básica para esse questionamento é exatamente essa. A lei brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro, ele tem que ser moldado de acordo com a ideia liberal revolucionária. O liberalismo e o Estado Democrático de Direito usados no Brasil, eles devem ser, assim como reconhecido na Carta de 88, na nossa Constituição atual, eles devem priorizar o indivíduo em detrimento do Estado, em detrimento do governante. O poder emana do povo, né?
Eu falo para vocês que o Brasil não adota a ideia essencial da França de liberalismo na época colonial, e um reflexo disso é que somente atualmente, em 88, o Brasil começou a beber dessa ideia de priorizar o indivíduo, dessa ideia de Estado Democrático de Direito, de subordinação legal, né, com essa Constituição de 88. Então, os pontos que Francisco mais cobra são esses. Tá? Eu falei um pouco rápido aqui, peço desculpa, mas se eventualmente vocês tiverem alguma dúvida, minhas redes sociais estão à disposição, tá bom? Eu estou no grupo de vocês lá, as meninas aí podem eventualmente passar meu contato, tá certo? Mas foquem nesses pontos que eu falo: caráter revolucionário e reformador, a influência que isso exerce no direito brasileiro e a aplicabilidade desse conhecimento que a gente está tendo agora para um operador de direito no tempo atual. Esses são os 3 pontos que Francilda geralmente cobra em prova, né? Está sendo uma fala rápida, está sendo uma fala bem específica, porque o objetivo dessa fala é justamente ajudar vocês na resolução dessa prova, entendeu? Então, se isso ficar alguma lacuna, alguma coisa que ficou contraditória ou obscura, vocês podem estar entrando em contato comigo e eu eventualmente sano qualquer dúvida, tá certo? Mas é isso, pessoal. Muito obrigada, Matheus. Eu gostaria de fazer apenas uma complementação a respeito do bacharelismo, para vocês refletirem também sobre esse conteúdo que é em razão do imaginário do título de doutor, né? Por que há esse imaginário de título de doutor no Brasil, né? Esse imaginário, ele é oriundo de uma ascensão do bacharel em direito. Então, esse imaginário, ele veio da nossa herança coibriana, em que os sujeitos bacharéis em direito, eles seriam aptos a exercerem cargos importantes no Estado, né? Então, quando teve a ideia da criação dos cursos de direito no Brasil, a ideia principal seria de colocar determinados sujeitos no comando, e esses sujeitos seriam os bacharéis em direito. Então, é por meio disso que também criou aquele imaginário do título de doutor em direito. Como vocês devem saber, popularmente, os advogados se chamam de doutor, mesmo sem ter doutorado. É um título que necessariamente seria um título acadêmico, mas que não é utilizado apenas como título acadêmico, também como meio de formalizar um contato com outro advogado. Então, eu queria que vocês pensassem por que há esse imaginário que o título de doutor tem tanto prestígio social, né? Então, é isso. Esse prestígio social, ele vem justamente disso, da criação dos cursos jurídicos no Brasil, que foram as primeiras faculdades do Brasil. Então, aqueles estudantes que estavam estudando nas faculdades de Recife, de São Paulo, eles eram considerados estudantes importantes, estudantes que seriam aptos para governar o país, né? Então, daí que veio essa titularização de ascender esse título, de transformar o sujeito bacharel em um sujeito importante, né? O que é uma coisa muito negativa, porque é você transformar esses estudantes e fazendo com que eles, digamos assim, tenham uma hierarquia em cima das outras pessoas que não eram consideradas aptas. Então, quando vocês pensarem na titularização do imaginário de doutor, pensem que veio da nossa herança coibriana de que os bacharéis em direitos, eles seriam aptos a exercerem funções públicas do Estado, funções de poder para fazer, né, esse Brasil, mas que isso foi uma forma muito negativa, porque os bacharéis em direito, eles tinham a função de ascender a burguesia e colocar no poder quem eles quisessem, né? Então foi isso, foi concentrar o poder em determinadas mãos. E as mãos seriam de quem? Seriam dos doutores em direito, né? Então, só para finalizar mesmo essa fala de Matheus, nós vamos entrar
em colonização, e eu e a monitora da Lila vamos dividir, porque esse conteúdo ia ser do outro monitor, mas nós vamos dividir. Pode iniciar, Dalila. Boa noite, pessoal. Em relação à colonização, eu vou dar um foco maior na questão do Brasil e início da colonização no Ceará, e aí Maiara continua, certo? A colonização no Brasil começou no século XVI, e durante esse período nós tivemos uma forte influência, principalmente no início, dos jesuítas. Foram eles que desenvolveram algumas campanhas para adentrar no território, fizeram relações comerciais e outros tipos de relações com indígenas e tal, e conseguiram construir escolas, construir outros tipos de infraestrutura para o território brasileiro. Porém, quando a gente olha para a colonização no Ceará, 3 motivos específicos dificultaram que ela ocorresse de modo rápido. Um deles é a dificuldade geográfica, em decorrência das secas, do tipo de clima e da vegetação do lugar. Em relações geográficas gerais, era complicado que os europeus adentrassem no território cearense, tanto por não conhecerem, não estarem adaptados com o território, quanto também por não haver uma certa um chamado para aquele lugar, digamos assim. Então não tinha nada específico que chamasse a atenção deles. É isso que os historiadores falam mais em relação a esse ponto. Outra coisa eram os indígenas, que nessa região eles eram bem resistentes. E o último ponto específico para que dificultasse é porque no início da colonização foi feita uma concentração muito grande no litoral brasileiro. E aí eles não entraram em algumas regiões, e o Ceará foi uma dessas que ficou um pouco isolada das demais. Então, o que é que a gente percebe? A colonização no Ceará, ela se deu de forma muito tardia. Ela aconteceu no final do século XVII para o início do século XVIII, ou seja, quase 200 anos depois do Brasil ser colonizado, de fato. Então, foi muito tarde. E eles já pegaram um processo muito complicado, um processo político muito complicado em relação a isso, certo? Então, o que é que a gente percebe na colonização do Ceará? Que, majoritariamente, quais eram as atividades desenvolvidas aqui? A criação de gado e a plantação de açúcar. Era o que dava para fazer aqui, certo? Então, nesse ponto específico, no Brasil em geral, a gente vê uma dominância das atividades agrícolas e pecuárias. Aqui no Ceará, essas atividades que deram certo e foram desenvolvidas foram a criação do gado e a plantação de cana-de-açúcar. E aí entra uma questão da escravidão. Maiara, tu quer falar sobre a tua parte logo e aí a gente continua? Acho que é melhor. Aí você já pega um embalo e vai para a tua parte. Isso que a Dalila está falando são as características da colonização. Então, se na prova cair quais são as características da colonização? Bom, vamos lá. Criação de gado, cana-de-açúcar, prestem atenção nisso, né? A criação de gado, ela foi uma fonte de economia muito grande, gente, no Ceará, né? É a famosa charque, né? Como o Luiz Henrique falou. E olha que interessante, não sei se vocês sabem disso, mas antigamente, primeiramente, esse gado, ele era transportado para as outras capitanias, e ele ia vivo, né? Só que isso acabou trazendo um prejuízo muito grande, porque era muito longe, o gado chegava cansado,
magro, muitas vezes doente. Então, eles começaram a fazer um outro meio econômico que eram as charques, as charquicarias. E o que seria isso? Seria você salgar a carne, deixar ela salgada e já levar ela assim. Era um meio extremamente econômico, muito econômico mesmo, deu muito certo para a economia e graças a esse meio econômico da criação do gado que começou a haver um número muito grande de aldeias. Então, as cidades elas começaram a ser povoadas de uma forma muito rápida. Então, essa característica da colonização ela é fundamental. Vocês foquem muito na criação do gado, principalmente no interior, porque foi a grande fonte de economia. Outro fato importante, outra característica muito importante é a respeito das resistências que aconteceram durante a colonização. Essas resistências, elas dizem respeito aos povos indígenas, né? Os colonizadores tentaram escravizar os povos indígenas e conseguiram por muitos anos, mas havia uma resistência ainda muito grande neles, né? Eles não gostavam de serem mandados, de serem escravizados, eles tinham uma resistência muito maior do que as pessoas que eram escravizadas, né? Os africanos. E essa resistência, ela tem vários fatores. Por quê? Primeiro, que os jesuítas, quando eles chegaram aqui junto com os colonizadores, eles tentaram catequizar os índios. Dessa forma, o que eles fizeram? Eles tentaram fazer toda uma mudança cultural na vida dos povos indígenas. Primeiramente, essa mudança era no sentido de mudar a sua religião. Os povos indígenas, eles tinham suas próprias religiões, então foi implantado o cristianismo de forma agressiva, eles não tinham a opção de querer ou não seguir o cristianismo, e ao mesmo tempo faziam lavagens cerebrais, enfim, para tentar coagir e tentar convencer a seguir essa nova doutrina religiosa. Além disso, os indígenas, eles não tinham um relacionamento monoparental, né? Os relacionamentos deles eram diferentes dos nossos, de como nós somos, como nossa cultura é. Eles tinham relacionamentos com 3, 4, 5 pessoas, porque era a cultura deles, eles achavam que aquilo era normal e tudo bem. Mas com os jesuítas, eles cessaram isso e eles também implantaram que tinha necessidade de ter o casamento religioso e tudo mais. Outro problema dessas disputas é que não era apenas uma disputa cultural. No meu ponto de vista, o grande problema entre disputas de terras e disputas culturais, o grande problema eram as disputas culturais, né? Porque eles tentaram apagar as culturas dos povos indígenas de uma forma muito triste. E outro tipo de disputa que aconteceu foram as disputas de terras. Então, os colonizadores, eles tentaram e muitas vezes conseguiram ceifar muitas terras indígenas. Os indígenas, como eu disse, eles eram muito resistentes, então eles entraram em combate muitas vezes, perderam muitas vezes e a sua terra foi cada vez mais diminuída, né? E em relação a essas disputas e resistências, foram surgindo os aldeamentos, né? Que foram os jesuítas que começaram a implantar as aldeias civilizatórias dentro das aldeias indígenas, fazendo com que transformasse essa cultura em uma cultura, digamos assim, portuguesa, brasileirada, sabe? Tentar apagar a sua cultura, tentar transformar o índio como uma pessoa civilizada no ponto de vista deles, né? Então, essas seriam as características principais que vocês precisam saber para a prova de Francilda. Bom, a criação de gado e da cana-de-açúcar, a violência que acontecia com os povos indígenas, que era uma violência extremamente pesada, eles realmente matavam em massa os povos indígenas. As disputas por terras, eles disputavam muito as terras indígenas e
Em consequência dessa disputa, muitos morreram, e também essa disputa cultural, né? Eles tentarem cessar a cultura indígena. Agora eu vou passar a fala para a Dalila, que vai começar o tópico de escravidão do Ceará. Então, gente, já fazendo um link com isso que Mayara estava falando, a gente percebe que o processo de escravidão, em decorrência de todos esses fatores da colonização, se dá de um modo muito sangrento. O Ceará, a própria concepção do que a gente conhece hoje por Ceará, foi muito sangrento. Houveram grandes 3 tentativas de colonização. Vários povos holandeses, árabes tentaram adentrar no território. Aí ficava aquele conflito entre etnias. E todas essas resistências indígenas e africanas contribuíram para que o clima aqui não fosse nada tranquilo. Então, a gente percebe que a escravidão aqui, apesar de, em alguns pontos, ser mais tranquilo, entre aspas, do que no restante do país, no geral, teve muita violência, certo? Então, a gente percebe, em primeiro ponto, que, como forma de escravizar os indígenas, eles começaram a limitar as terras deles, certo? Os portugueses, os europeus no geral, limitaram as terras que eles possuíam aqui. Outra coisa também foi o que Mayara falou, de convertê-los. Porém, quando eles eram convertidos, eles acabavam sendo livres. Então, quando eles resistiam, aí sim se tornavam escravos. Ou a terceira opção era fugir, se refugiar em alguma mata, em algum lugar, já que eles conheciam bem melhor o território. Então, de modo geral, a gente percebe que os indígenas, eles terão mais formas de resistência do que os africanos. A vida dos escravos indígenas e africanos aqui era muito complicada, muito complicado. Aqui no Brasil e no Ceará também, certo? Boa parte dos escravos, entretanto, eram africanos, certo? Eles eram trazidos de Pernambuco, em uma rota de Pernambuco, que era distribuída para outros lugares. E, no geral, a população de escravos aqui era um pouco menor. Isso favoreceu tanto a quantidade menor de escravos, quanto também esse processo sangrento, que movimentos abolicionistas fossem primários aqui no Ceará em relação ao restante do Brasil. Aqui a abolição da escravidão ocorreu antes do que no Brasil. Muitos processos de... Pode pular isso aí, Mayara, porque a gente já conversou sobre os jesuítas. Isso também. O processo de escravidão O processo de abolição ocorreu antes do que no restante do Brasil. Estou fazendo um resumo aqui para vocês de tudo isso que já estudaram ao longo do semestre, certo? E por esse processo ser muito rápido, e muito rápido entre aspas, né? Porque demorou muito. Mas desde que o Império começou em 1822, todo o processo de abolição, o movimento acabou ganhando espaço político no Brasil e no Ceará. Porém, eu quero explicar para vocês um detalhe muito importante que justifica muitos dos detalhes, muitas das coisas que a gente ainda vê hoje, das conjunturas que ainda estão presentes e enraizadas na nossa sociedade em relação ao preconceito, certo? O processo de abolição no Brasil, ele foi ligado à lei, à legislação.
Então, qual era a ideia dos abolicionistas? Nós lutaremos para que sejam promulgadas ou outorgadas, publicadas no geral, leis que acabem com a escravidão, que libertem os escravos. E aí, depois desse processo, pensaremos em políticas públicas, porque sim, os abolicionistas pensavam em políticas públicas para ajudar os negros ex-escravos. Os negros não, os africanos e índios ex-escravos, certo? Porque não era só uma etnia, eram várias. Então, no geral, o processo de abolição foi ligado ao sistema legislativo. Tá, e o que isso tem a ver com o nosso mundo hoje em dia? Porque a gente vê que houve o processo de abolição. Existem leis hoje que combatem o racismo. Existem leis hoje e políticas públicas que tentam abarcar os descendentes desses povos e pessoas que, de certa forma, são marginalizadas na sociedade ou, de certa forma, periferizadas, eu prefiro esse termo, periferizadas na sociedade, mas no seio da sociedade ainda há um processo intenso de preconceito, de defraudação, desrespeito e violência que atingem esses descendentes. Então, sempre quando a gente olha para a história, a Francilda fala muito isso, a gente precisa entender a história para compreender o presente e prospectar o futuro. Então, quando a gente olha para a história, percebemos que alguns processos que se deram anteriormente foram links para entendermos o que vivemos na atualidade, certo? Nós tínhamos praticamente duas classes, entre aspas, de escravos. Eram os escravos de aluguel ou de ganho, que geralmente ficavam nas cidades, nos centros urbanos, e os demais, que trabalhavam na agricultura e na pecuária. Aí, quando a gente olha para o processo de colonização, o que era mais importante como atividade mercantil aqui no Brasil, como atividade econômica? A agricultura e a pecuária. Então, a maioria dos escravos estavam onde? Lá. Eram destinados para lá, para os latifúndios. E era lá onde ocorriam as maiores violências. Então, a partir de 1822, século XIX, a gente percebe um grande movimento de negros, indígenas, brancos também, que se uniram para tentar acabar com esse processo. Aí, em 1850, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que dá fim ao tráfico negreiro. E como aqui no Ceará, nós tínhamos uma rota que vinha de Pernambuco para o Ceará, essa rota acabou favorecendo o tráfico interprovincial. Os negros aqui do Ceará eram destinados aos latifúndios lá do sul e sudeste, que era onde mais necessitavam. Então, acabou com o tráfico negreiro, entre aspas. Acabou com o tráfico entre países, entre estados. Porém, entre províncias do Brasil, não acabou. Aí, em 1871, nós tivemos a Lei do Ventre Livre, e que liberava as crianças nascidas de mães escravas, né? E em 1884 tivemos a abolição do Ceará. Vejam que são praticamente quase 10 anos, né? Quase 14 anos, na verdade. 14 não, 4 anos. Eu estou fazendo a conta errada, desculpa, gente. São 4 anos antes da abolição ocorrer no Brasil. E em 1888 nós tivemos a abolição. Porém, essa abolição, logo após, houve o golpe de Estado, o Império caiu e começou a República, certo? Nós trocamos assim. E aí, cadê as políticas públicas?
para ajudar os ex-escravos? Onde estão os programas de assistência social? Onde está o estímulo para que as pessoas contratassem os escravos, ou que pelo menos os conservassem ali naqueles cargos que eles já possuíam antes, mas como escravos, e conservassem eles como livres? Não houve isso. Nós não vemos isso de modo latente no Brasil, certo? Então, principalmente também depois com o darwinismo social, em que as pessoas brancas europeias se viam como uma raça superior e viam os negros como uma raça inferior, os índios estavam ali no meio termo. Isso não tem o mínimo de lógica, mas tudo bem. Com o darwinismo social, o preconceito se enraizou na sociedade de uma forma muito, muito, muito profunda. E aí, por mais que a gente já tenha mais de um século que a escravidão acabou, nós ainda vemos resquícios desse processo na sociedade. Então, é isso que precisamos entender quando olhamos para a história do tráfico de escravos, do tráfico tanto dos escravos que vinham da África quanto dos indígenas. O que foi feito por eles ao longo da história? Por muito tempo, eles não receberam auxílio para construírem sua vida. E aí a gente vê consequências na sociedade que são claras dessa mazela que foi formada por incompetência dos políticos da época, ou também por preconceito, né? O que a gente mais vê, preconceito e descaso em relação a essas pessoas. A gente não enxerga um auxílio para eles. E aí houveram consequências em vários estamentos, em várias conjunturas. Geograficamente, a gente vê as favelas se formando, a gente vê as comunidades mais humildes se formando. Economicamente, a gente percebe uma valorização do europeu, da migração europeia. Os europeus que não conheciam o solo latino-americano, muito menos o solo do Brasil. E os escravos que aqui estavam, que seus antepassados e eles mesmos trabalharam aqui por tantos anos, também não tinham um estímulo para que eles trabalhassem aqui. Muitos deles foram despedidos, muitos deles ficaram sem ter o que fazer, foram procurar trabalhos pequenos, trabalhos para realmente ajudar na subsistência. E na questão social, tanto de política, do direito e tal, a gente não vê um apoio também. Então, todas essas conjunturas não favoreceram que esse processo se desse de uma forma harmônica e saudável para que as consequências desse processo, que é, na verdade, uma das maiores manchas da história da humanidade, é a escravidão, seja por dívida, seja por raça, seja pelo que for. A escravidão é uma das maiores manchas da humanidade. E não houve um apoio. Aí, quando a gente olha para hoje em dia, para a atualidade, né, nós percebemos muitos casos ligados ao preconceito, ligados à discriminação racial. Então, basicamente, o que precisamos entender na hora da prova é sobre isso. Provavelmente, Francilda pode colocar alguma pergunta sobre alinhando a atualidade com o passado. E você tem esse senso crítico de perceber, nossa, tem isso na sociedade. De onde surgiu? De onde veio? A história explica. A história me mostra que isso
se construiu ao longo dos anos. Que os nossos antepassados ou não tiveram a oportunidade ou não quiseram mudar essa estrutura por um motivo ou por outro. É isso que precisamos entender. Como se deu o processo de preconceito em decorrência da questão racial no Brasil. E é algo muito complexo de se discutir. Hoje em dia está em pauta muito sobre esse assunto, né? Muitas coisas sobre esse assunto. E é muito complexo de se discutir isso. Vários estudiosos dedicam suas vidas a aprender sobre isso e eles mesmos não concordam em alguns pontos específicos, tá? Então, é isso que precisamos entender. Alguns tiveram uma chance melhor, sim, outros não. Maiara, só colocar aí nessa próxima para eu explicar só esse ponto específico, porque eu quero, por desencargo de consciência, vai que ela pergunta algo sobre isso. Aí nós temos Francisco José do Nascimento, que é conhecido como Dragão do Mar. Ele era aqui do Ceará, de Fortaleza, para ser mais específica, e ele era jangadeiro. Sabe aquele processo de tráfico interprovincial que os escravos iam lá para o sul, eram mandados aqui do Ceará para o sul, né? Pois é, ele percebeu isso e o quão ruim era esse processo e falou com os seus colegas jangadeiros para que eles não levassem os escravos da terra, né, de Fortaleza, para os navios. E aí fizeram uma greve e daí sim foi incitado o movimento abolicionista aqui no Ceará. Nós tivemos a Sociedade Cearense Libertadora, também tinha um jornal chamado Libertador, que cooperaram para isso. Então, o Ceará tem esse mérito de ter sido pioneiro na abolição e no processo também de abolição, de ter sido pioneiro na elaboração de algumas leis que tentavam reduzir essa mazela e também tentavam reduzir alguns problemas decorrentes disso. Mas o que a gente precisa entender é que o trabalho continua. Ainda temos muita coisa a fazer, muita coisa a melhorar, principalmente na nossa mentalidade, que é a herança desse tempo. Então, vejam, a gente se acha evoluído, né? Evoluído demais. Porém, a gente continua ainda propagando problemas que os nossos antepassados não conseguiram se livrar. Então, precisamos também analisar a história, esse é o ponto importante, analisar a história para que a gente entenda por que pensamos de determinada forma, por que a sociedade age de determinada forma, por que as coisas são como são. Certamente haverá aí uma construção social, um pontinho de história para a gente entender tudo isso, certo? Então, quando cair alguma coisa sobre preconceito, sobre escravidão no Ceará, aliem o presente ao passado, certo? E aí eu tenho certeza que vocês conseguirão responder bem e também conseguirão pensar, refletir de um modo satisfatório sobre esse problema que hoje enfrentamos, certo? Maiara, é tu agora, né? Eu vou transmitir aqui. Não precisa não, vai dar certo aqui, viu? Ah, tá bom. Obrigada, Dalila. Eu gostaria de fazer só uma complementação mesmo. Sobre o que Dalila estava falando de vocês aliarem o passado com o presente, né? Nós sabemos que nós temos uma dívida histórica e o que nós vemos hoje de políticas públicas para para acabar com o racismo estrutural. Vou dar um exemplo para vocês e vocês, na prova vão saber fazer rapidinho. Políticas
afirmativas. Por exemplo, o que seriam as políticas afirmativas? As cotas raciais. As cotas raciais é uma política afirmativa que ela tem a intenção, ela tem a finalidade de colocar mais pessoas negras no mundo acadêmico. Isso é uma forma de acabar com o racismo estrutural, porque nós sabemos que no meio acadêmico há mais pessoas brancas do que negras. Isso é um fato. Né? Então, quando Francilda perguntar sobre a escravidão no Ceará, ela com certeza vai falar sobre o que vivemos hoje. Então, lembre-se das políticas públicas atuais, as ações afirmativas, o que falta para melhorar, o que poderia melhorar, o que temos, o que devia ter e não tem, enfim, e tudo vai dar certo. Agora nós vamos iniciar a minha etapa, né, seca no Ceará. Então, pessoal, quando a gente fala sobre seca no Ceará, é importante a gente pensar também sobre um imaginário que roda há muito tempo, um imaginário mais, digamos assim, sulista. Que imaginário é esse? Até o presente momento, vivemos um imaginário de que o Ceará, bem como o Nordeste, são estados de miséria, onde pessoas passam fome consideravelmente em detrimento da seca, né? Nós sabemos que vivemos essa realidade mesmo. Nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós realmente viveram isso. Passaram fome mesmo por causa da seca. Mas por que até hoje há esse imaginário que no Ceará é só seca, que não tem internet, que as pessoas passam fome? Por que há ainda esse imaginário de retirante tão vivo assim? Primeiro, nós vamos discorrer sobre duas secas. A Grande Seca, que foi a seca de 1877, e a seca de 1915. A Grande Seca de 1877, ela atingiu os sertanejos de uma forma muito mais sociocultural, socioeconômica, do que a seca propriamente dita. Como assim, Mayara? O que eu quero dizer é o seguinte, a seca, ela atingiu mais a questão cultural do sertanejo, a questão econômica do sertanejo, do que a própria seca em si. E olha só que interessante isso. Vocês podem não saber, mas a seca, ela atingiu apenas o sertanejo pobre. Ela não atingiu a burguesia, não. O que é interessante é porque na época da Grande Seca, havia um regime chamado paternalista. O que seria esse regime paternalista? É um regime que seria, por exemplo, assim, Dalila, eu faço um favor para você, em troca você me dá outro favor. Só que não era um favor amigável, era um favor que só favorecia uma parte. Quem era essa parte? Os coronéis, a burguesia. Então era mais ou menos assim, em meio a uma grande seca, onde as pessoas estavam morrendo de fome, principalmente os sertanejos que viviam da agricultura, né? O que acontecia? Eles prestavam a sua mão de obra baratíssima, de condições análogas à escravidão. Análogas, não é escravidão, é análogas. Não vão achar que seca tem a ver com escravidão. Eram condições análogas à escravidão, essa mão de obra barata, e em troca, o coronel ele dava moradia e alimento. Então, não tinha salário, não tinha meios adequados de subsistência, era assim que funcionava o paternalismo. E como vocês percebem, havia uma vantagem muito grande para o coronel, né? Ele tinha todos os seus trabalhadores, podiam fazer todos os seus serviços da forma que quiser, e em troca um prato de comida e um teto, né? Infelizmente, o mínimo do mínimo do mínimo. E por causa dessa grande seca, que incrível que pareça, movimentou as campanhas políticas. Então, naquela época, o político ele já pensava como que eu vou me aproveitar dessa situação, né? Então, o que os políticos faziam naquela época? Eles aproveitavam que estavam em períodos grandes de estiagem e eles faziam promessas, prometiam que iriam fazer todos os tipos de
de obras, de produções que melhorassem as situações da seca. Por causa disso, veio muita verba para o Ceará, muita verba mesmo. Essas verbas, elas tinham a finalidade, a priori, de combater a seca, mas não foi isso que aconteceu. Eles utilizavam essas verbas indevidamente para fazerem construções. Uma das construções foi a estrada de ferro de Baturité, né? Por causa dessa estrada de ferro de Baturité, aí eu pergunto para vocês, quem vocês acham que construíram essas obras? Sim, né? Os sertanejos, pela mão de obra barata, eles foram as pessoas, os protagonistas, os que construíram grandes obras no Ceará durante a Grande Seca, né? Passando para a seca de 1915, quando a estrada de ferro de Baturité ela já estava construída, o estado do Ceará o governo imaginou que muitos sertanejos iriam vir para a capital em busca de trabalho, de melhores condições dignas por causa dessa estiagem, né? Mas eles tinham, dessa vez, um meio de transporte muito melhor do que o meio de transporte da Grande Seca, porque antes, digamos, o meio de transporte era a pé, como vocês podem ver, né? A pé, em cima de carroça, em cima de um jumentinho, era mais difícil chegar na capital. Agora não. Em 1915 já tinha a estrada de ferro de Baturité, então eles vinham de trem. E aí o que acontece? Eles acabaram sendo denominados de flagelados, são os famosos flagelados, que são as pessoas que saem da sua terra por causa da seca em busca de condições dignas, humanas, em busca de sobrevivência. Alguns retirantes foram para São Paulo, foram para outros locais, né? Ou seja, o fluxo de migração aumentou consideravelmente durante a seca de 1915, e outros foram para Fortaleza, né? Aí, nessa seca de 1915, o número de retirantes aumentou consideravelmente por causa da estrada de ferros, e aí os retirantes, eles começaram a ser marginalizados. Então, eles começaram a ser vistos pelo governo como pessoas ruins, como pessoas, desculpe o nome, da ralé. Então, eram assim, ai, meu Deus, olha só essa gentinha, ela está estragando a minha cidade é linda, e essas pessoas sujas estão entrando. Então, tinha essa ideia muito predominante de darwinismo social naquela época, de embelezar as ruas de Fortaleza. E o que aconteceu? Como eles eram marginalizados, o interventor Mendonça, que era um estrangeiro carioca que estava no comando do Ceará, ele teve a ideia de concentrar os retirantes. E qual seria essa concentração? Seria uma espécie de abarrancamento, seriam os campos de concentração. E é aí que nós chegamos nos campos de concentração. Os campos de concentração, eles vieram em decorrência da seca, porque era uma forma de afastar os retirantes da burguesia, das ruas de Fortaleza, porque o governo, a burguesia, ela pensava que essas pessoas que estavam sofrendo com a seca iriam tirar a beleza da cidade. Então, resolveram concentrá-las em várias cidades. Alagadiço foi o primeiro campo de concentração no Ceará, depois tivemos no Crato, e tivemos em Senador Pompeu e em outras cidades também. Né? Como vocês podem ver, aqui eu acho que é no Crato, se não me engano, é no Crato esses campos de concentração, né? Aí é o vestígio, né? O resto do campo de concentração que teve. E o que vocês precisam saber, muita atenção aqui, é o seguinte: campos de concentração, muita atenção, não tem nada a ver com escravização, nada a ver com escravidão, nada a ver. Escravidão era uma coisa, campos de concentração no Ceará era outra coisa. Os campos de concentração eram uma forma de concentrar os retirantes, afastando eles da burguesia, era uma forma de esconder, de uma forma mais vulgar,
digamos assim, esconder debaixo do tapete os problemas do Estado. Então, seria isso. Vocês precisam compreender que esses campos de concentração eram extremamente desumanos, e também era desumana a forma como eles eram propagados, como eles eram informados. Os campos de concentração nos jornais, eles não eram notificados assim, por exemplo, campo de concentração em Alagadiço, local onde a pessoa passa fome, venha para cá. Não era assim. Eles iludiam as pessoas. Eu vi uma matéria antiga no jornal da época dos primeiros campos de concentração que falava mais ou menos assim, quando eu li. Grandes acampamentos para os retirantes, traga sua família, condições dignas, humanas. Então, eles faziam todo aquele marketing, gente. Eles faziam o marketing de que era campos de... Não era nem campos de concentração nos jornais, eram chamados de acampamentos. Né? Então, a pessoa, o sertanejo retirante que estava passando com a sua família por aquela situação grande de seca, ele já saía da casa dele com aquela ilusão que nesse acampamento ele iria encontrar condições dignas de vida, o que não era verdade, né? Como o Dalila falou, era uma forma de iludir os pobres, né? Venha para o campo de concentração, não vá para a Fortaleza. Era assim que funcionava para eles. Quando eles chegavam lá, eles viam que não era isso que acontecia, né? Os campos de concentração, eles eram cheios de pessoas. Então, dentro de um campo de concentração, você podia encontrar 60, 70 pessoas, se era um pouco maior, até 100 pessoas. A comida era assim, gente, era condições precárias, era doença, era tudo que vocês podem imaginar. É uma observação importante para falar para vocês que os campos de concentração no Ceará são diferentes dos campos de concentração nazista. Eles só se assemelham em uma coisa, a morte de inanição. Então, muitas crianças morreram pela fome mesmo. Muitas crianças morreram pela fome nos campos de concentração no Ceará. Era uma situação horrível. E o pior de tudo, vou mostrar para vocês uma foto real. Nós temos aqui o campo de Patu, eu acho que era em Senador Pompeu. Acho que era em Senador Pompeu. Campo de Patu, olha o tanto de criança. Vocês verem, muita criança, tá vendo? Muita criança mesmo. Nós aqui tem outra aqui, ó. Buriti, ó. Aqui também, ó. Pirambu. Estão vendo? Era desse jeito. Tem um livro de Raquel de Queiroz chamado 15, que tem uma citação sobre o campo de Alagadiço, em que a personagem diz que sente um cheiro horrível, um podridão, quando ela passa na frente do campo de concentração. Então, se você começa a imaginar assim, para você sentir um cheiro de lixo, de suor, um cheiro de condições indignas, vocês imaginam como que essas pessoas elas eram tratadas. E muitas pessoas morreram nesses campos de concentração. É uma coisa fundamental que vocês precisam saber sobre isso, sobre esses campos de concentração, que com certeza a Francilda vai perguntar. Por que os campos de concentração aconteceram? Por quê? Por que eles aconteceram? O que o Estado deveria ter feito? Não, vocês percebem que no meio de uma seca, qual é a função do Estado? Né? O que o Estado deveria ter feito no meio de uma seca? É correto você, ao invés de você resolver o problema com políticas que auxiliassem essas pessoas durante a seca, o que eles fizeram? Eles esconderam essas pessoas. E eu deixei uma pergunta, né? Uma pergunta de prova. Qual a relação de semelhança entre passado e presente na forma como o fenômeno da seca vem sendo tratado no estado do Ceará? Aqui, nesse tipo de pergunta, que é uma pergunta de prova, vocês vão refletir o seguinte. Nós sabemos que hoje ainda há seca no Ceará. Sabemos, claro. Mas o que vocês precisam saber dessa pergunta é o que o Estado deve fazer, entende? Essa é a questão por trás da pergunta. O que o Estado deve fazer?
qual a relação de semelhança entre passado e presente? O que ela está perguntando? Omissão do Estado. Omissão do Estado na seca. O Estado hoje, ele é omisso? Sim? Por quê? Não? Por quê? Façam essa ligação passado e presente, mas essa pergunta é ligada a isso, a função do Estado. O que o Estado deveria ter feito? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu falo e acabo esquecendo algumas coisas. Sim, só para complementar, né? Durante a seca, houve alguns grupos ativistas que não queriam, que estavam revoltados com a situação do governo, pela omissão do governo, né? E um desses grupos ativistas foi o Cangaço. O Cangaço é um exemplo que vocês podem refletir durante a prova, né? Foram grupos ativistas que eles não queriam se submeter ao paternalismo e, ao mesmo tempo, eles lutavam contra a omissão do Estado. Então, não houve só o Cangaço, também houve outros grupos ativistas que tiveram em decorrência da seca. Pessoal, se vocês têm alguma dúvida sobre esse conteúdo da seca, podem fazer, porque é um conteúdo que realmente cai com peso na prova dela, tá? Muito bem. Então, vou passar agora para a Dalila, vai falar sobre o Caldeirão de Santa Cruz. Dalila vai deixar bem expresso, né, Dalila, o nome do Messias, que não é Padre Cícero. Pois é. Gente, eu estou colocando aqui para vocês 3 pontos principais. Aqui é o esqueleto, o resumo do resumo, para que vocês tenham um mínimo de base, claro que interpretando cada uma dessas informações, e conseguir responder à prova. Eu acredito que os 3 últimos assuntos, escravidão, seca, junto com o Caldeirão e os campos de concentração, são os norteadores dessas provas, porque são os que dá para a gente tirar muita reflexão sobre isso, principalmente para compreender o que vivemos hoje, tá? Então, começamos agora falando sobre o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, tá? Gente, só para iniciar, eu quero pontuar aqui para vocês que o processo messiânico, do qual um deles que aconteceu no Brasil, que foi o caso do Ceará, através do Caldeirão, a gente vai estudar hoje, ele teve início a partir do rei Dom Sebastião. Quem rei de Portugal, que durante a Idade Média ele sumiu em uma guerra, e aí criou-se o imaginário nas pessoas de que ele voltaria. Por quê? Não haviam descendentes para assumir o trono de Portugal. Aí quem assumiu foi um rei da Espanha. Então, no caso, Portugal ficou sob a tutela da Espanha, e isso nenhum Estado quer, né? Ser independente, em tese, né? Houve esse processo, o povo ficou aflito, houve fome na época, alguns problemas surgiram, alguns problemas econômicos. E aí criou-se o imaginário, não, o rei Dom Sebastião voltará e irá ter outro reino, outro reinado aqui, voltaremos à bonança, voltaremos a ter uma vida boa. Foi aí que surgiu a nossa herança aliada ao messianismo no Brasil. A questão do cristianismo também favorece isso, porque nas escrituras bíblicas, quem conhece sabe, os cristãos, no caso, eu sou cristã, então eu posso falar por isso, nós ansiamos pela volta de Jesus. Então, é uma figura salvadora que irá nos resgatar do sofrimento, tá? Então, nós temos esses 2 processos, um acontecimento de Portugal, do rei Dom Sebastião, e também
esse outro processo que é aliado ao cristianismo. E aí surge o imaginário do messianismo. Então, em primeira análise, já dá para a gente entender que o messianismo ele surge, ele é favorecido a partir de alguma situação precária, de alguma situação de instabilidade financeira, social, política, econômica, não sei, mas quando a sociedade acaba tendo uma estabilidade muito intensa, as pessoas começam a recorrer por alguma figura que tente e consiga mudar o cenário da situação. E é nesse sentido que surgirá o Caldeirão. Então, quem começou o Caldeirão? O Beato José Lourenço. Tá aí no segundo tópico para vocês. O Beato José Lourenço, ele veio para cá depois do Império. Teve gente que se confundiu aí nesse quesito. Pensou também que o Caldeirão estava aliado à escravidão. Não tem nada a ver com escravidão. O povo não estava fugindo da escravidão. O povo, na verdade, estava sofrendo um processo intenso de seca e de abandono político. Então, não haviam políticas públicas eficazes, eficientes, que ajudassem essas pessoas a subsistirem, a terem uma condição de vida digna. A seca surgiu para piorar tudo, ainda mais, porque se eles já não tinham muito auxílio do Estado, aí, depois da seca, tudo piorou. Então, o Beato José Lourenço, ele veio para a região, ele veio atraído por quem? Padre Cícero, mas Padre Cícero, ele não instituiu o Caldeirão, certo? Foi o Beato José Lourenço. E aí ele comprou um sítio na Baixa da Anta. Esse sítio que ele comprou foi abrigo para várias pessoas, os pobres, os retirantes, os sertanejos e também os fiéis que iam para Juazeiro. Eles iam para esse sítio, que era na Baixa da Anta, e aí tá a figura aí do Beato José Lourenço, tá? Para vocês identificarem ele. Ele abarcava todo mundo que chegava a ele. Então, muitas pessoas se fixaram nesse sítio e foi crescendo. Porém, as autoridades do local não gostaram dessa movimentação. Se mobilizaram e, certo dia, foram e destruíram tudo. Eles queimaram casas, saquearam as casas que eles tinham construído nesse sítio, destruíram absolutamente tudo. As pessoas que sobreviveram, que escaparam desse processo, conseguiram fugir para a mata, juntaram-se novamente, e aí foi que o Beato José Lourenço se fixou no sítio do Caldeirão. Aí sim que começa essa revolução mais forte, porque a gente vê um embrião do Caldeirão nesse sítio Baixo da Anta. Porém, o Caldeirão em si surge só no sítio do Caldeirão, claramente. Isso aí é um pouco lógico de se entender, tá? E quando se fixa no Caldeirão, que é no Crato, uma região cujo relevo imita o Caldeirão, e aí o fluxo de água, mesmo durante a seca, favorece que sejam juntados através dos afluentes no subsolo, a água, né, faz com que o terreno seja fértil mesmo durante a seca. Então, era um local de grande fartura. Um local onde era facilitado o cultivo, a plantação, a criação de animais. E aí a gente entende que, as pessoas estavam passando fome, estavam em processo de seca, estavam se deslocando quase como nômades pelo sertão, e aí, aliado a uma figura religiosa
existe um escape também em relação à subsistência, à conservação da própria vida deles. Então, juntou o útil ao agradável. As pessoas eram atraídas para o Crato, se estabeleciam lá no sítio do Caldeirão, e o Beato José Lourenço, ele fez um processo de organização que é muito interessante de ver. Cada pessoa tinha sua função específica e todas essas funções se complementavam para que eles conseguissem, através do seu próprio trabalho, o que era necessário para sobreviver. Tudo que era necessário para sobreviver. Então, a comida, a água, a roupa, os utensílios que eles tinham eram tirados do próprio local, tá? Que eles tinham. Claro que nem todos, né? Mas a grande maioria que era necessário realmente para a subsistência, eles tiravam. E aí, olha o tanto de gente. Aí, essa foto ainda tem poucas pessoas. Juntaram várias pessoas nesse sítio. Era uma forma deles resistirem à seca e resistirem à pobreza e à fome, tá? Então, a gente entende também que com esse processo, os políticos que detinham, né, grande influência, grande poder e domínio sobre essas pessoas não ficariam tão felizes, porque tinham um Beato que estava exercendo influência sobre eles. Além disso, muitos latifundiários ficaram revoltados com essa situação, porque as pessoas que antes trabalhavam para eles se deslocaram para o Caldeirão. Então, o fluxo de pessoas estava crescendo para o Caldeirão e essas terras tinham menos pessoas sendo exploradas pelos latifundiários. Então, eles também não gostaram, porque, de certa forma, afetou o processo econômico deles. Então, as autoridades, no geral, pessoas civis mesmo, públicas e tal, se unem para bolar um plano de tentar acabar com o Caldeirão, porque eles estavam insatisfeitos. Até os próprios jornais da época faziam textos que não favoreciam em nada. Então, eram textos que realmente degradavam a imagem do Caldeirão, que na verdade só tinham pessoas humildes tentando sobreviver, verdade seja dita. Então, passa aí, Mayara, tem outra imagem, né? É de como está atualmente, né? Então, houve um grande sensacionalismo em torno desse caso. E aí fizeram reuniões para saber como agir diante disso. E em determinado momento, quando chegou uma caixa lá vinda da Alemanha, surgiu o boato de que eles estavam se armando, iam fazer uma revolta, iam tomar o Crato. Todo esse processo assim, bem sensacionalista mesmo. E aí fizeram do Caldeirão uma segundo Canudos praticamente. Por quê? Entraram lá e saquearam tudo, queimaram as casas. José Lourenço conseguiu sobreviver e fugir. Algumas pessoas saíram feridas, mas muitas das pessoas conseguiram sobreviver. Tempos depois, eles se reuniram novamente no sítio. Então, vejam só como foi o processo sangrento e angustiante que eles sobreviveram. Imagine você achar um refúgio para sobreviver e, de repente, do nada, destroem tudo que você construiu. Foi exatamente isso. Se coloca no lugar deles e você verá que não deve ter sido um negócio nada fácil, né? Mas eles voltam, tentam resistir, começam a trabalhar de novo, construir as suas próprias coisas de novo. E aí, em 1937, vejam só, Padre Cícero já tinha morrido, gente. Então, não tem nada a ver esse processo aí com Padre Cícero, a não ser o começo lá. O que é que tem a ver com Padre Cícero, Luiz Henrique? O que é que tem a ver? Só o começo. Agora a gente está falando de quem? Beato José Lourenço. Foi ele o propulsor geral disso. Certo, gente? Certo, Jennifer, Liza? Certo?
Então, sobre a permissão de Getúlio Vargas, que era quem estava no poder na época, o exército veio e bombardeou tudo. Antes do dia, né? No caso, na madrugada de um dia, eles foram lá no Caldeirão e bombardearam tudo. Tinham aviões, foram tropas lá para o local do sítio para acabar com tudo, dizimar todas as pessoas, certo? Quem escapou foi José Lourenço, porque ele já tinha fugido antes e ele não tinha voltado de vez para o sítio do Caldeirão, porque ele sabia que tinha uma certa instabilidade. Então, todo mundo morreu, eles morreram. E aí, sim, houve uma certa comoção em relação à mídia, mas também não foi essa coisa toda porque a mídia estava contra eles. Então, eu separei aqui uma citação para vocês de um dos textos que Francilda disponibilizou. Eu achei muito interessante. Ocorreu o tão esperado fim do mundo. Foram bombardeados por 2 aviões da Força Aérea Brasileira, apoiada por 200 soldados. Morreram sem saber da causa. Não tiveram nenhuma chance de defesa, não souberam nem por que estavam morrendo. As bombas explodiam, a metralhadora fazia rimbombar os seus tiros. Então foi essa a trágica história de um povo que somente estava tentando resistir à cerca, certo, Diogo, Jennifer? Em relação ao Caldeirão, entendam, o movimento messiânico, surge quando as pessoas depositam, em decorrência de alguma fragilidade, a esperança de melhora, de um futuro melhor, em uma figura humana. Então, foi assim com o Beato José Lourenço. Isso tem raiz histórica. E até hoje, nós temos a mania de fazer isso também. Então, surgem políticos e a gente deposita toda a nossa esperança. Depois desse político vai mudar tudo. E aí não muda tudo, porque é difícil de mudar, não tem como mudar tudo. E é complicado, gente. Então vejam como o processo de violência, de fragilidade, faz com que as pessoas se apeguem umas às outras para tentar superar e tentar também ter um futuro melhor a partir de uma figura que os salve, certo? Lembrando, só ressaltando aqui mais uma vez, não tem nada a ver com escravidão, e o propulsor desse acontecimento aqui foi o Beato José Lourenço. Eu repeti o nome dele assim várias vezes para vocês não esquecerem nunca mais, tá bom? Então, é isso que a gente tira, a fragilidade social, exatamente como a Maera colocou aí, que favorece esses movimentos no Brasil, até hoje, na verdade, de modo mais tímido e resumido, mas, mesmo assim, ainda percebemos traços disso no nosso meio. E eu acho, sinceramente, uma grande covardia, porque o povo só estava tentando sobreviver e se sustentar, né? Eles não fizeram mal a ninguém, então, exatamente. é complicado. Essa parte, Dalila, da tua fala, me lembrou que eu tinha falado sobre a seca, porque o surgimento do Caldeirão, gente, foi por causa de uma omissão do Estado em prover recursos para essas pessoas, né? Então, lá, eles tinham esses recursos, eles eram acolhidos, né? Eles viviam bem. E como Darila falou, isso causava um medo muito grande nos políticos em se tornar uma nova Canudos, né? Não, e teorias conspiratórias, né? Incríveis. Assim como Canudos. Então a gente vê que até a mídia às vezes complica, né, esse processo. Diziam que o Beato José Lourenço era socialista, comunista, e queria tomar crato, né? E ficar independente do Brasil e sei lá o que mais. Então, era um processo mesmo de degradação da imagem dessas pessoas. Sim, isso mesmo. Que até pessoas que não tinham acesso às informações verídicas poderiam facilmente ir na onda
e entender, nossa, realmente tem que acabar com isso e tal. E foi o que aconteceu, infelizmente, né? As pessoas só estavam tentando resistir. Imagine você, durante uma seca, uma das secas mais fortes da história do Brasil, você, ao invés de andar por dias, viver andando no Nordeste, procurando um lugar, você conseguir construir sua própria casa, ter um modo de vida que eles comiam bem, eles se vestiam, eles trabalhavam e conseguiam a subsistência. E aí, por causa disso, pessoas humildes que não tem como ter pretensões grandes, maiores do que essa. Eles só tentavam mesmo sobreviver, resistir à seca e a todo esse processo de negligência mesmo estatal e foram profundamente violentados, né? Triste isso. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês façam uma boa prova. Sempre tentem refletir durante a prova sobre tudo isso que a gente falou. Leiam o enunciado das questões certinho. Vejam o que ela pede. Às vezes ela pede mais que você fale sobre mais de um ponto específico. Então, marque cada ponto que ela pede em cada enunciado e se certifique de que você respondeu a todos esses pontos. Isso é uma dica importantíssima. E também tente identificar exatamente o que ela está pedindo, tá? Interpretar o que ela está pedindo no enunciado. Eu espero que vocês consigam passar e vão direto para o segundo semestre, que será muito legal. Tá certo? Tenham um senso crítico, né? Tudo que vocês forem responder, tenham um senso crítico. Vocês não são robôs, vocês são pessoas, vocês pensam. Então, tudo que vocês forem escrever, todas as respostas sejam críticos, né? Acho que a maior arma de uma pessoa é a informação, você ser crítico. Então, se lá está falando o que você acha sobre o movimento do Caldeirão tal, seja crítico, coloque para lascar mesmo. Obrigada, Diogo, Tchau, gente. Jennifer, Muito obrigada Laísa. pela presença. Vai ficar disponível, avisem aos coleguinhas, tá bom? A gente vai enviar já já o link daqui. Tchau, gente. Até mais. Tchau.